Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos no nosso 18º dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra, do Rick Allen. E hoje o tema é incrível, gente. Tendo uma vida comum. Esse tema de hoje me impactou muito e espero que venha te impactar também. Mas antes eu queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para você ficar por dentro de toda essa sequência de 40 dias que a gente está fazendo e tem sido incrível. Então vamos iniciar. Em Colossenses 3,15 vai dizer: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Em Salmos 133:1 vai dizer: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. A gente vem falando, sobre esse segundo propósito da nossa vida, que é fazer parte da família de Deus. Ontem a gente falou um pouco sobre estar inserido em uma comunidade local, de ter suas responsabilidades e de estar ali inserido, o quanto que isso é importante você estar. E hoje a gente vai falar sobre a comunhão, E a comunhão é muito mais do que a gente estar no culto. É experimentar a vida juntos. A gente fala muito sobre comunhão e ela perdeu um pouco do significado bíblico ao longo dos tempos, Hoje, quando a gente fala em comunhão, a gente lembra muito em confraternização e muitos remetem à parte do lanche, enfim. Mas a comunhão é dividir a vida, A comunhão é andar com outras pessoas de forma que a gente tenha uma confiança, que a gente possa compartilhar a vida com essas pessoas. E ele fala aqui, que a gente adorar no meio da multidão. Você pode, adorar no meio da multidão, mas é muito mais difícil você ter comunhão com todos ao mesmo tempo de uma multidão. Por isso que na maioria das igrejas tem os menores grupos, as escolas dominicais, as células, Na minha igreja a gente chama de Connect, que é o que fala como antiga célula, A gente até coloca que a gente reformulou esse nome porque a ideia realmente é conectar pessoas a Deus, porque temos o estudo semanal, mas também conectar pessoas a pessoas, ou seja, gerar essa comunhão com um pequeno grupo. E Jesus mesmo dá muito valor à questão desses pequenos grupos. Não foi à toa que ele escolheu apenas 12 discípulos. Quando a gente tem muitas pessoas no grupo, acaba que poucos falam, poucos realmente se conectam e muitos outros ficam de lado, ficam mais reservados. E quando Deus escolheu 12 pessoas, esse é um número razoável, que a gente entende como um número razoável para que todos estejam participando, para que todos tenham voz. Quando a gente excede muito esse número, alguém vai ficar de fora, alguém vai ficar calado, alguém vai ficar isolado. E é nesses encontros, menores, como a gente falou, das células, das escolas dominicais, dos connects, que a gente tem uma verdadeira comunhão. Por quê? Se você imaginar na sua igreja como um navio, e dar até essa analogia, a igreja toda como um navio, os pequenos grupos são como os botes salva-vidas, Em Mateus 18:20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio. Então, na Bíblia fala muito sobre esses pequenos grupos em que Deus participa e a importância deles para o caminhar cristão. E aqui fala, um pouco sobre uma comunhão verdadeira, porque a gente encontra também, é claro, pequenos grupos que não têm uma verdadeira comunhão, assim como a gente encontra igrejas que não têm uma verdadeira comunhão. Então ele vai dar alguns pontos aqui de por que viver nesses grupos que tenham uma verdadeira comunhão. E a primeira coisa aqui, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. Essa comunhão só acontece quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesma
e do que está acontecendo em sua vida. Nesses pequenos grupos é mais fácil das pessoas terem confiança e se abrirem do que estão passando, do que estão vivendo, de serem verdadeiros ali. E somente quando somos sinceros sobre a nossa vida é que experimentamos essa real comunhão. Quando a gente vai participar desses grupos, é necessário que a gente esteja aberto a ser sincero ali com aquelas pessoas, para a gente experimentar de fato essa comunhão verdadeira. E em 1 João 1, do 7 ao 8, vai dizer: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, desculpem, gente, minha cachorra. Ou seja, precisamos estar ali andando na luz, compartilhando a verdade, sermos sinceros, né, a respeito da nossa vida ali um com os outros. Espera aí que eu vou dar pausa aqui rapidinho para botar ela pra sala. Só um minutinho, desculpem. Voltei. E naturalmente, né, a gente ser autênticos exige coragem de nós mesmos e uma humildade para a gente enfrentar esse medo da exposição e de ser rejeitado. Muitas das pessoas eu vejo nos connects, até eu mesmo passei por isso, depois no final eu vou contar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de conseguir abrir. Às vezes a pessoa foi tão magoada, sabe, já no passado, com amizades, que ela não consegue, ela ainda não tem essa segurança para se abrir. Mas ter essa comunhão exige essa coragem da pessoa de ser honesta consigo mesma. E isso não é um benefício só para o grupo, mas é um benefício para ela também, como a gente vai ver mais à frente. E na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a reciprocidade, né? Antes da gente entrar nessa reciprocidade, eu queria voltar aqui para falar um versículo que eu marquei, já ia esquecer de falar, mas ele é muito importante sobre experimentarem a autenticidade, né? Sobre serem honestos. Em Tiago 5,16 vai dizer: façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Ou seja, esses grupos são tão importantes ao ponto da gente poder, ali no meio dessas pessoas, confessar nossos pecados para que possamos almejar a cura. A única maneira de crescer espiritualmente é quando estamos emocionalmente saudáveis. E esses grupos são importantes para isso. Por isso a importância de a gente ser autênticos e honestos neles. De confessar verdadeiramente os nossos pecados para que os nossos irmãos possam nos fortalecer em fé e nos ajudar a vencer os pecados. E agora falando sobre a reciprocidade. Em Romanos 1, do 11 ao 12 vai dizer: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé te ajudará. A reciprocidade é a essência da comunhão, né? Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Quando nós passamos pelo aquele momento, né, que a gente falou anteriormente, de sermos honestos, nós encontramos nesses grupos pessoas recíprocas que vão nos ajudar em fé a passar por esses momentos difíceis. E Deus espera que você faça tudo para poder ajudá-los. Então, cada membro desses grupos tem que ter em mente isso, de poder ajudar uns aos outros em fé, em oração, em aconselhamentos, enfim. E nessa verdadeira comunhão é que a gente experimenta a compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual, é penetrar e compartilhar a dor dos outros, né? Alguns chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica mesmo é a compaixão. E a compaixão satisfaz duas necessidades do ser humano fundamentais: ser compreendido e ter os sentimentos respeitados.
Quando você escuta uma pessoa compartilhando um problema nesse pequeno grupo e você verdadeiramente compreende, respeita ela e aí você ajuda, isso sim é compaixão. Quando você realmente compreende os sentimentos daquela pessoa e por tudo aquilo que ela tá passando. E muitas das vezes a gente se volta tanto pra gente, pros nossos problemas, por que a gente está passando, estamos tão ansiosos por corrigir as nossas situações que acabamos não praticando a compaixão para com o outro. A gente se volta tantos olhos pra gente, ficamos nesse ato tão egoísta de olharmos somente para nós mesmos, que acabamos não praticando essa compaixão de compreender o sentimento dos outros. Sabe, quando você tá naquela conversa, você participa de uma conversa em que tem duas pessoas conversando e as duas querem dizer que passaram por um sofrimento maior do que a outra. Tipo, ai, mas eu passei por isso. Nossa, mas eu? Sabe, quando a pessoa tende a se ter essa autopiedade de si mesmo, querendo voltar os olhos somente para a sua dor e não enxergar a dor do outro. Isso é muito triste. E o nosso dever é sim praticar a compaixão, né? Deus nos fala em várias partes da Bíblia que nós temos que compartilhar. E em Gálatas 6:2 vai dizer: compartilhem os seus problemas e aflições um com os outros. E dessa forma, obedeçam à lei de Cristo, né? Nós temos que compartilhar nossos problemas para uns aos outros se fortalecerem, para a gente levantar e caminhar juntos. E a gente precisa, quando a gente está passando por esses momentos mais difíceis, nós precisamos de um grupo de amigos, né, que tenham a mesma fé em Deus que nós temos, porque essa fé vai ser por nós e nos ajudar a superar todas as dificuldades. E na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a misericórdia. A misericórdia. Em 2 Coríntios 2:7 vai dizer: quando as pessoas pecarem, você deve perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Todos precisamos de misericórdia, pois todos nós pecamos, tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia um para os outros e estar dispostos a recebê-la um dos outros. Nós temos que estar dispostos a perdoar e também a ser perdoado, né? Em Colossenses 3:13 vai dizer: vocês precisam ter consideração para com as faltas um dos outros e perdoar os que lhes ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês. Por isso, vocês devem perdoar uns aos outros. Isso é muito importante, porque quando a gente está nesses grupos menores, como a gente tem uma maior intimidade, quando a gente se aproxima mais, quando a gente tem uma comunhão verdadeira, somos pecadores, gente. Nós vamos falhar, nós vamos cometer erros, nós vamos acabar magoando alguém nesse processo. E a gente precisa estar aberto a perdoar e a ser perdoado também, a pedir o perdão também. Então, nesses pequenos grupos, a gente começa a experienciar essa misericórdia, né? E em relação ao perdão, uma coisa que é muito importante, né? Deus espera sim que você perdoe, isso né? Uma coisa que a Bíblia nos ensina, que ela nos fala, mas ele não ordena que você venha confiar imediatamente, tá, gente? Não confundam perdão com confiança. Você gera perdão na vida das pessoas, mas não significa que você precisa imediatamente voltar com ela ao seu ciclo e permitir que ela volte a te magoar. A confiança é gerada com o tempo, quando a pessoa mostra a real mudança. E quando a gente perdoa, não significa que nós devemos inserir essa pessoa na nossa vida imediatamente, tá? Pode sim levar um tempo para isso, mas que o perdão seja liberado através de nós. E como a gente falou sobre vários desses fatos, né? A comunhão, esses pequenos grupos de comunhão são muito importantes para a vida espiritual, para a gente confessar os pecados, para a gente se fortalecer em fé, para uns aos outros se ajudarem a compartilhar de dificuldades e fortalecerem uns aos outros. E isso, gente, é tão importante, é muito importante
e que a gente venha enxergar isso verdadeiramente. Antes da gente finalizar aqui, eu queria vou falar a última frase, né, que eu anotei. Você foi criado para viver em comunidade, né? A gente falou isso ontem, né? E repetindo novamente isso, mais voltado para os pequenos grupos. E eu queria contar um pouquinho sobre o que eu experimentei com esses pequenos grupos. Eu já fui, né, cristã, evangélica há muitos anos atrás, na minha juventude, na minha adolescência, e eu acabei me desviando. E há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, eu decidi voltar para a igreja, né, voltar para Deus, voltar para Cristo e voltar para os caminhos, né, para a verdade. E nesse tempo eu estava fazendo um tratamento até com uma psicóloga, porque eu me sentia realmente assim, sem amigos, sem pessoas para quem compartilhar a vida, para quem compartilhar as dores, para me fortalecer, enfim. E eu fiz esse tratamento com ela e foi muito engraçado, né? Porque quando eu tive alta desse tratamento, claro que não foi só pra isso, tá, gente? Foi várias questões psicológicas, mas eu saí de lá com a mentalidade de que eu já tinha meu marido, ele era meu amigo, eu tinha minha mãe, ela era minha amiga, eu tinha de Jesus, eu tinha Deus, e isso que importava, né? E eu saí de lá com esse pensamento. E aí eu comecei a fazer parte de um Connect, como eu falei pra vocês, né? Que são as células, né? Na nossa igreja a gente chama de Connect. E sabe quando você tem essa dificuldade, como eu falei lá pra vocês no início, de se expressar, de conversar, porque eu já tinha passado por muitas amizades frustrantes. Eu sou do tipo de pessoa que a partir do momento que eu te coloco no meu ciclo de amizades, é amizade mesmo. E quando a pessoa se afasta, eu sinto muito, sabe? Pra mim aquilo é muito ruim, porque eu considero muito aquela pessoa e às vezes também não é da parte da pessoa, né? Não é essa reciprocidade, enfim. E eu me decepcionei muito com isso, com pessoas que eu achava que era minha amiga, que eu colocava naquele potinho ali da amizade, a pessoa se afastava, eu sofria. E aí eu comecei a fazer parte desse grupo. E, gente, é surreal como Deus transforma as pessoas, como Deus transforma as coisas, como Deus libera cura na vida das pessoas, né? No início, realmente, eu não me abria. Como a gente falou aqui, eu não era honesta, eu não era autêntica, eu não falava muito sobre mim. Mas Deus foi curando isso dentro de mim e ali naquele grupo, né, nessa comunhão, na nossa igreja a gente faz só de mulheres, e naquele grupo de mulheres eu fui encontrando verdadeiras amigas e pessoas que hoje caminham comigo em fé, me levantam, me ajudam a aumentar minha fé, nós ajudamos uns aos outros, nós compartilhamos verdadeiramente, somos honestas umas com as outras e isso liberou uma cura tão grande sobre a minha vida, sabe? Que hoje eu consigo me expressar melhor, eu consigo liberar melhor, eu consigo conversar melhor, eu consigo me abrir no momento de dificuldade, eu tenho as pessoas para quem recorrer ali naquele grupo e para mim isso é o mais importante dessa comunhão. Quando a gente é muito sozinha, quando a gente é muito isolado, quando a gente tende a se isolar, quando estamos com dificuldades, isso acaba diminuindo a nossa fé e muitas das vezes nos afastando dos caminhos de Deus, né? E esses grupos são importantes justamente para isso, para que a gente consiga se fortalecer e crescer espiritualmente. E hoje é muito engraçado como Deus faz as coisas, né? Como os caminhos dele são perfeitos, né? Eu falei pra vocês que tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu voltei, né? E hoje eu sou co-líder de um Connect, ou seja, Deus me curou tão grandemente nessa área que hoje eu ajudo a liderar um desses grupos para também liberar essa cura na vida das pessoas, sabe? Hoje eu ajuda a administrar esses grupos, a promover essa real comunhão, a fazer com que as pessoas venham verdadeiramente confiar uma nas outras naquele grupo, e tem sido uma estação que Deus colocou na minha vida que tem sido incrível, sabe? E por isso que essa mensagem de hoje falou tanto comigo, porque eu relembrei
de quando eu iniciei lá atrás e que eu não experimentava essa real comunhão que esses grupos oferecem. Então, que hoje, você estiver ouvindo essa mensagem, você venha se voltar para esses grupos, sabe? E estejam dispostas a experimentar essa comunhão, esse tanto de coisas boas que esses grupos oferecem e que são essenciais para a nossa vida cristã e que a gente possa amadurecer espiritualmente. E ali a gente vai encontrar pessoas que compartilham da mesma fé que a gente. Então, ali a gente vai encontrar pessoas que, quando a gente estiver passando por um momento difícil, elas estarão intercedendo pela gente, elas estarão nos fortalecendo, elas nos trarão palavras de sabedoria, e isso de forma mais pessoal, que numa igreja a gente não consegue. Então, tenha em mente a importância desse grupo, a importância de participar desse grupo, a importância de sair inserido ali, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito mais espiritualmente quando você estiver dentro de um grupo desses. E o tema pra gente refletir no dia de hoje é: preciso de outras pessoas em minha vida. A gente tem que tirar esse sentimento egoísta do nosso coração, de ser autossuficiente, de ser independente, de não precisar de ninguém, porque já está mais claro com as mensagens que a gente tem ouvido que nós nascemos para viver em comunidade. E o versículo para a gente meditar e memorizar no dia de hoje é Gálatas 6:2. Compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. E a pergunta para a gente meditar: o que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Una-se a pessoas que compartilhem a fé com você, mas estejam dispostas a serem honestas, autênticas, humildes e corajosas para poder falar uma com as outras de forma verdadeira e experimentar todas essas questões que vemos: a compaixão, a reciprocidade, o amor e tantas outras coisas maravilhosas que experimentamos quando estamos em verdadeira comunhão. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Espero que você entenda o verdadeiro propósito desses pequenos grupos. E que, se você não faz parte de um, venha a fazer parte, porque eu tenho certeza que isso vai enriquecer a sua vida espiritual. Amanhã falaremos de um tema igualmente importante e espero você aqui amanhã para nossa próxima mensagem. Tenha um dia abençoado por Deus.